Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a continuação do vídeo que eu estava falando sobre a criação de cascudos, né? Então eu vou mostrar algumas peculiaridades aqui pra vocês. Desculpem as luzes, acho que vai estar estourando um pouquinho aí a luz, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui algumas coisas legais, tá bom? Antes de tudo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aí no canal. A gente está aqui na sala que é o podcast, que é a criação, que era a minha garagem e hoje é de tudo um pouco. Então, mostrar para vocês, antes de tudo, como eu estava falando, sigam a gente aí no Instagram. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal aí, isso ajuda bastante a gente. E vamos trocar ideia sobre cascudos, bora! Bom, deixa eu virar a câmera aqui e mostrar para vocês algumas coisas legais. Aqui é a minha bagunça. Aqui é onde eu crio, é onde eu me divirto, onde eu bato papo aqui com a galera. Logo mais vocês vão ter os episódios aí. Mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas que eu falei no outro vídeo sobre a criação de cascudos, tá bom, gente? Então, para quem não conhece, mostrar aqui um pouquinho. Aqui minha criação de neocaridinas. Aqui tem alguns yellows. Aqui tem alguns red, né? Aqui também. Uns otossínclos perdidos aí. Eu tô tendo bastante sucesso, a criação tá bem legal, tá? Aqui em cima eu vou ter alguns Ramirez. Aqui eu já tive criação, tá, gente? Aqui eu tenho coloração comum, né? E aqui eu tenho alguns ouro. Estão bem bonito aqui os animais. Minha Dioneia, que eu acho muito da hora. Aqui eu tenho alguns camarõezinhos aqui. Tinha um Beto que está na quarentena, mas logo mais voltar para cá. Aqui é a minha criação dos Ipancistros angélicos, os L004. Aqui eu tô tendo muito sucesso com a criação desses animais, tá, gente? E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é tocado por um canister, tá? Tem mais uma bomba de circulação lá dentro com um filtro interno. E a temperatura aqui tá 28 graus, tá? Porque eu troquei a água, deu uma baixada de temperatura, mas eu deixo geralmente em seus 30, 31 graus, tá bom? Aqui faz 2 dias que eu tirei as crias, tá, gente? Eu acho que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Eu acabei tirando aqui, eu não sei se vai dar pra ver direitinho os filhotinhos, ó. Não sei se vai dar pra ver. Acho que não dá dando pra ver direito, né? Deixa eu tirar essa... Deixa eu ver se dá pra ver de ladinho aqui eles, ó. Será que vocês estão conseguindo ver aí? Acho que não tá dando pra ver direito. Bom, mas eu separei os filhotinhos aqui e eles estão super bem. Coloquei... Eu sempre coloco quando eu tiro esses filhotes, tá? Folha de amendoeira e canela, que tem uma canela aqui, tá, gente, ó. Por que que eu coloco isso? Pra evitar fungo, tá? Então é um aquário que eu já preparei só pra eles aqui. É água daquele aquário lá, que eu aproveitei trocando, colocando nesse aquário aqui, que já estava ciclado, só para os animais não sentirem diferenciação, né? E... Caraca, eu queria mostrar tanto para vocês esses filhotinhos. Deixa eu ver se eu... eu não vou mexer não. Depois eu deixo nos vídeos aí para vocês, os filhotinhos, tá? Mas tem um monte de filhotinho aqui, ó. Não vai dar para ver direito. Bom, mas ali atrás tá um monte de filhotinho, tá bom? Os Ipancistros angélicos são uma das espécies que, por incrível que pareça, eu tô tendo mais êxito, tá, gente? Então aqui, ó, já vai ter mais... Todos os adultos estão em idade reprodutiva aqui, tá, ó. Todos, tá? Muito provavelmente esses dois aqui, ó, aqui é o lugar onde mais tem reprodução. Essas 3 aqui, não sei porquê. De todas essas aqui, onde teve mais reprodução, teve um aqui, eu só não lembro em qual buraco daqui foi. E nesse aqui eles adoraram. Teve nessas 3 aqui já reprodução, tá? Então é um modelão aí, ó, de baixo orçamento. Então para criar cascudo você não precisa gastar tanto absurdo. E eu tô tendo muito sucesso. Deste lado aqui, ó, eu também já tô tendo bastante sucesso. Já tive criação daqui, ó. Aqui eu tenho os L66, tá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direito aí, ó. E
E aqui, como vocês podem ver, também é tudo na faixa da gambiarra. Né? Algumas temperatura alta também, tá? Aqui eu vou ter uma bomba de circulação de 2.000 litros, que vai tocar esse aquário aqui. E aqui a entrada de água, porque é num SAMP, tá? Então ele tá ligado aqui com esse SAMP, que joga aqui pra cima, vem pra cá e cai aqui. Nessa parte de baixo eu vou ter as picotes, tá? Ó. Picotes Vitata, ó. Estão bem bonitas também. E aqui, além de água que cai aqui de cima, para cumprir o fluxo, eu ainda tenho uma bomba aqui, ó, de 2.000 litros hora, que eu até vou precisar trocar aqui, ó, porque a vazão já não tá lá essas coisas. Cai pro filtro, passa pelo filtro e volta pro aquário. Então ele tá nesse ciclo aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho das picotes Vitata aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho exemplares mais adultos e juvenis quase virando adultos, tá? Então aqui eu ainda vou ter um tempinho para esses meninões aqui crescerem, para eles começarem uma reprodução propriamente dita, tá? Mas é isso, tá? Aí aqui tem alguns. Ali, como eu falei para vocês, aqui tá ciclando. Ali era para colocar uns peixes que eu ainda não recebi. Marinhozinho tá ciclando. Essa semana já vai chegar alguns peixinhos aí. E eu queria mostrar esse aqui que eu tô preparando aqui para estar recebendo alguns Hipancistros L333, tá? Como vocês podem ver, ó, a bomba de circulação, filtro de esponja, muita correnteza, ó. Correnteza, aqui também, ó, bastante correnteza. Deixa eu sair um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então aqui vai ser um biotopão de Rio Xingu, tá? Aqui já tá ciclando, já faz um tempo, já tinha peixes aqui, eu acabei tirando, mas agora tá para ciclar aqui também. Aqui eu vou receber, aqui eu tô pensando em colocar aí na faixa de umas 4 fêmeas e 2 machos em cada, tá? Vou receber bola de neve e vou receber o L333. Então esses aquários aqui estão para esses carinhas. Aqui embaixo também está ciclando. Ali na frente também está ciclando, ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Redundância de oxigenação. Tem tanto compressor de ar como um filtrão, tá vendo, ó? Ali também tem um filtro e tem um filtro de esponja. E é isso, gente. Aqui eu tenho alguns exemplares de... Aqui também está ciclando, tá com umas coridorinhas aqui para terminar de ciclar. Neon negro, que eu também já tive reprodução, só que agora eu dei uma segurada, porque dá um trabalho desgramado. E aqui uns rabos de chicote. E a reprodução deles é um pouco diferenciada, eles não vão exigir tanto de toca, né? O macho tem um apêndice aqui embaixo da boca, que ele acaba cuidando dos filhotinhos, é um negócio super legal, super diferente. Quando tiver cria, que já teve, mas eu acabei perdendo por erro meu. Quando tiver cria eu vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Então, gente, a bagunça é praticamente isso, tá? Queria mostrar aqui pra vocês que pra você ter uma criação de cascudo, você não necessariamente precisa torrar horrores, tá? Vocês podem ver que eu não tenho tocas, né? As tocas que eu uso são tocas de tijolo. E eu vou te falar que tá dando super certo essas tocas de tijolo, ó. Estão ficando super de boa pra mim. Então essas tocas aqui, ó, estão servindo bem legais pra mim. E assim, cara, do jeito que tá indo, com o sucesso que tá indo, eu tô pensando em não utilizar aquelas tocas que a gente geralmente usa para criação de cascudos, tá? Bom, esse é o segundo vídeo que eu queria ilustrar para vocês como que eu crio. E o próximo vídeo a gente vai falar mais de parâmetros e vai falar de uma coisa super importante, que é a alimentação e o start para você ter a reprodução desses cascudos. Eles são animais que na natureza são sazonais. E essa sazonalidade, o ambiente gerado por essa sazonalidade, geram alguns starts para a reprodução desses animais. E para você reproduzir tanto cascudo como até coridoras, esse é o segredo, esse start para você dar a mudança hormonal nesses animais para eles fazerem a reprodução. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam aí. Vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram também. E fiquem atentos que o próximo vídeo também vai ser super legal, que a gente vai abordar um pouco esses outros temas, que é o vídeo final aqui dessa saga de como criar cascudos. Eu espero ajudar vocês aí para conseguir essa criação. Tá bom, gente? E é isso. Vou agradecer vocês mais uma vez. E sendo redundante, mais chato, mas é importante, se inscreva no canal e sigam a gente lá no Instagram.
Bom, gente, muito obrigado, valeu por acompanhar o vídeo até aqui e falou!